organização dos poderes. Na parte de organização dos poderes pode cair tudo, qualquer coisa. Aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer uma aposta. Nunca fui muito bom fazer aposta. Nunca ganhei em jogo. Prefiro o amor. Eu prefiro o amor ao jogo, né? Mas aí eu falei, pô, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um tema e tentar vencer várias considerações sobre esse tema e acertar a questão na prova, né? Vai que eu acerto essa mega da virada. Medida provisória. Então eu trouxe para vocês uma questão só de organização dos poderes que trata de medidas provisórias. Nós sabemos que a competência para expedir uma medida provisória, essa espécie normativa episódica, efêmera, contida lá no artigo 59 ao lado de outras espécies normativas, é de competência exclusiva do chefe do executivo. Só o chefe do executivo é que tem essa possibilidade de expedir medida provisória. O que, inclusive, se observa o princípio da simetria. Em que sentido? O artigo 62 da Constituição Federal atribui ao presidente da República a expedição de medida provisória. O princípio da simetria dentro do processo legislativo quer dizer que essas regras elas se estendem aos estados, DF e municípios. Então não há nenhum impedimento de termos medida provisória pelo prefeito, medida provisória pelo governador do estado ou do DF, pelo princípio da simetria. Claro que existem determinados requisitos a serem observados. Qual é o pressuposto para se expedir uma medida provisória? É que a matéria seja urgente e que tenha relevância. Relevância e urgência é o que a gente chama de conceito jurídico indeterminado. E talvez por isso o controle judicial, como regra, não incida sobre a análise da conveniência e oportunidade do presidente da República no que diz respeito à análise da relevância e urgência. Como regra, professor, pode o pressuposto da relevância e urgência ser controlado pelo juiz? Sim. Pelo STF? Sim. É possível. Em caráter excepcional. É o que eu vou levar para a prova. Limites materiais. A emenda constitucional número 32 do ano de 2001 vem trazendo determinados assuntos em que medida provisória não pode dispor sobre, sendo que a principal, a mais cobrada da prova, é o assunto que o texto constitucional atribui como sendo de competência normativa da lei complementar. Então, quando o texto constitucional é expresso, falando que essa matéria deve ser veiculada por lei complementar, medida provisória não pode dispor sobre. Veja o exemplo dos impostos residuais. Veja o exemplo da contribuição da Seguridade Social residual. Veja o exemplo dos empréstimos compulsórios. Veja o exemplo do imposto sobre grandes fortunas. Além disso, nacionalidade, aí eu venho, né? Nacionalidade, direito político, partido político e direito eleitoral. Direito penal, processo penal e civil, e o orçamento eu coloquei um excetozinho aqui. Esse exceto é porque o chefe do Executivo Federal e os locais, subnacionais, onde houver, podem expedir medidas provisórias para a abertura de créditos extraordinários. Guarda carinhosamente essa informação. Não pode dispor sobre o orçamento, precisa de lei orçamentária, exceção feita à abertura de crédito extraordinário. Entendi. Em relação ao rito, que é a última observação, o presidente manda a sua medida provisória automaticamente por uma comissão mista, ela emite um parecer prévio, examina aspectos de relevância, urgência, constitucionalidade, emite esse parecer prévio e submete à Câmara dos Deputados. Então, é a casa iniciadora. Em 99% das vezes, a Câmara é a casa iniciadora. Depois vai para o Senado Federal. E observa que a análise da medida provisória ocorre no plenário da Câmara, no plenário do Senado Federal. Porque se veda a delegação interna corporis. Delegação interna corporis é aquela em que uma comissão interna da Casa Legislativa tem poder suficiente para fazer aprovar um projeto de lei. E saiba que no momento em que ela ingressa na Casa Legislativa, se não for votada em 45 dias, haverá o que a gente chama de regime de urgência constitucional.
trancando a pauta quase por completo da Câmara ou do Senado, sim, da casa onde ela estiver tramitando, tranca a pauta em relação às espécies normativas em que a medida provisória pode dispor sobre. Então não trancaria de um projeto de lei complementar, porque medida provisória não pode dispor sobre lei complementar. Então, vamos exercitar? A resposta é vedada a edição de medida provisória para a lei complementar, a letra D de dado. Agora, qual o erro da letra A? Terão o início na Câmara dos Deputados. Qual o erro da B? Prazo de 60 dias, mais 60. Qual o erro da C? Cidadania, sim, direito político, nacionalidade, salvo partido político, gente. Direito político, direito eleitoral, salvo, não é salvo não, é inclusive. E o item E é vedada a reedição na mesma legislatura. São 4 sessões legislativas. É na mesma sessão legislativa. E não legislatura. Cuidado com isso.